Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da unidade 2 do componente matemática. Acompanhe comigo o objeto de conhecimento da aula de número 15, para que você consiga complementar os seus estudos aí da elipse. Vejamos aí. Nosso objeto de conhecimento é geometria analítica, dessa vez falando aí das cônicas. O estudo da elipse faz parte das cônicas. Acompanhe também o detalhamento, problemas envolvendo elipse, determinação dos focos, comprimento de arco, área de uma elipse. Então esse é o nosso detalhamento. Seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula. Muito bem, vamos dar início agora, falando um pouco aí sobre a elipse. Vamos ver aqui um exemplo, né? Porque nós precisamos determinar alguns elementos da elipse, né? Então, nós já vimos aí alguns elementos, né? A gente sabe que uma elipse possui dois focos, né? Possui aí dois raios, né? Também conhecido aí como eixo maior e eixo menor. E a gente pode também trabalhar esses elementos a partir da sua equação. Então, é o primeiro passo que nós vamos dar agora, tá bom? Trabalhar aí a equação da elipse. Acompanhe comigo. Então, olha só, vamos determinar aí os focos, né, de uma elipse, cuja equação é 64x² mais 100y² igual a 6.400. De antemão, eu já falo que a gente vai aqui para um tipo bem específico de elipse, tá bom? Porque, para facilitar aqui, né, a nossa compreensão, a gente tem algumas situações com relação à elipse. Então, só para a gente representar aqui as situações, ó, nós temos várias situações. Nós temos aqui elipses que estão no primeiro quadrante, outras estarão sobre o eixo, não é? Algumas têm um achatamento horizontal, né? Alguns terão achatamento aqui vertical, tá? Então são são maneiras distintas de se trabalhar a elipse, tá? Então a gente vai se concentrar aqui no tipo bastante comum, que é para facilitar aqui a nossa compreensão, tá bom? Que é basicamente a elipse horizontal, tá? Com o seu centro na origem do plano cartesiano, tá? Então, a nossa ideia é se concentrar nesse tipo de elipse, tá? Então, os exemplos que serão mencionados aqui serão desse tipo, tá bom? Centro na origem aqui do plano cartesiano e o achatamento dele vai ser aí mais horizontal, tá bom? O comportamento da elipse, tá? Independente aí da posição que ele está no plano, tá bom? Vai ser semelhante aos cálculos que a gente vai fazer aqui para determinar, por exemplo, o foco, tá bom? Então, nesse caso aí, nós temos a equação da elipse, né? Que nós vamos organizar para que a gente possa ter aí uma facilidade na hora de determinar aí os focos, tá bom? Então, para esse caso aqui, por exemplo, nós podemos aqui, ó, dividir toda a nossa expressão por 6.400, que é exatamente esse valor que nós temos aqui depois da igualdade, né? Então aqui, ó, dividindo por 6.400, a gente vai ter então x² dividido por 100, né, denominador 100, mais, esse meu mais ficou esquisito, mais y² dividido para 64 igual a 6.400 dividido por 6.400, isso aqui é igual a 1, tá? Então a gente tem aí a nossa equação da elipse, tá bom? Uma característica
que nós temos aqui, ó, é que o x ao quadrado ele está sem valores atribuídos, né? Aquela subtraçãozinha, né? Então isso significa, como eu já mencionei antes, né, que o centro da elipse ela está na origem do plano cartesiano, tá bom? Então, para facilitar nossas contas, a gente vai trabalhar com esse tipo de elipse. E aí a gente lembra que 100 ao quadrado, aliás, 100 nada mais é do que 10 ao quadrado, e 64 é nada mais do que 8 ao quadrado. Então a gente pode reescrever ainda essa equação dessa forma, né? 8 ao quadrado igual a 1, né? Ou 1 ao quadrado, tá? Então a gente tem claro aí os elementos que a gente precisa para determinar aí os focos, né? Os focos dessa elipse, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reescrever a nossa equação, tá? E é isso que a gente fez, então, como primeira etapa, tá? Como está descrito aí. Primeira etapa, então, é encontrar a equação reduzida da elipse. Tá aí a nossa equação reduzida, né? Que nós já fizemos aqui na cartela anterior, com toda essa divisão aí por 6.400. Tá? Então, é bem simples chegar nessa equação reduzida, ok? Uma vez que a gente tem, então, a equação reduzida, nós temos aí alguns elementos que nos ajudam a determinar o foco, tá? O foco, os focos, né, já que são dois numa elipse, ele é facilmente determinado pelo teorema de Pitágoras, tá? A gente tem aqui todo um trabalho, né, de triangulação com os focos de uma elipse, né? A gente pode demonstrar isso com cuidado, né? Mas, em resumo, a gente vai utilizar aqui, tá, o teorema de Pitágoras para determinar os focos, né, de uma elipse. Então, acompanhe como é que nós vamos fazer aqui para a gente determinar os focos para essa elipse que a gente conseguiu aí organizar na equação reduzida, tá bom? Então, vamos ver aqui na nossa TV interativa como é que a gente chega, então, ao valor dos focos. Acompanhe comigo. Então, o foco vai ser um par ordenado, né? Então, nós temos aí F1 e F2. Os valores de Y dos focos, eles estão zerados porque, lembro mais uma vez, né, que a gente está trabalhando com um tipo específico aqui de elipse, né, que ele está sobre o centro, né, está sobre a origem do plano cartesiano, tá? E aí você vai ver que o x, tanto do foco 1 quanto do foco 2, eles são simétricos, né? Um está no valor menos 6 e o outro está posicionado no 6 positivo, tá? Então, como é que a gente chega nesses valores? Olha só. Então, a partir daqui, nós temos, da equação reduzida, nós temos os valores aí do eixo maior e do eixo menor, né? Nós temos aqui o valor de A, que é 10, e o valor de B, que é 8, tá? Esses são os dois valores que nós temos, tá? Que são exatamente os valores do eixo maior e do eixo menor, tá? Para determinar, então, os focos, a gente vai utilizar Pitágoras. Lembra que Pitágoras é assim, né? A ao quadrado igual a AB ao quadrado mais C ao quadrado. Nós já temos A, nós temos B, nós vamos em busca, então, do C. Então, a fórmula que a gente precisa é essa aqui, ó, que é a mesma do Pitágoras, né? C ao quadrado vai ser igual a ao quadrado menos B ao quadrado, tá bom? Lembro, mais uma vez, que isso é resultado de uma triangulação que a gente faz lá na elipse, tá bom? Já estou sendo direto aqui, né, no resultado, mas lembra que tudo isso pode ser deduzido geometricamente, tá bom? E aí nós vamos substituir os valores que nós temos. No caso de A, que é 10, vai ficar, então, 10 ao quadrado, menos o valor de B, que é 8 ao quadrado. Nós vamos ter, então, 100 menos 64
que é igual a 36. Então, nosso C vai ser raiz quadrada de 36, que é 6. Tá? O valor de C, então, é 6. Aí vale uma explicação bem simples, tá? Mais uma vez, vou colocar aqui a nossa elipse, tá bom? No centro da circunferência, no centro do plano cartesiano, tá? Esse 6 indica que aqui do centro da elipse, o foco vai estar a 6 valores de distância do centro para a direita, tá bom? Aqui vai ser o 6 positivo. E a 6 unidades para a esquerda. Então aqui vai ser 6 negativo, tá bom? É isso que indica, então, esse resultado que a gente encontrou, tá bom? A partir do centro, contra 6 unidades para a direita, contra 6 unidades para a esquerda, nós vamos ter os dois pares ordenados. Então o foco 1 e o foco 2 vão estar posicionados em menos 6 e 0, e o foco 2 vai estar em 6 e 0. Um para o lado positivo, outro para o lado negativo. Tá bom? Então, dessa forma, então, que a gente determina os focos de uma elipse, tá? A gente está aqui se concentrando em elipses que estão posicionados com o seu centro justamente na origem do plano cartesiano, para a gente entender como é que funciona esse raciocínio, né? Qual é o recurso que a gente utiliza para obter esses focos. Para todos os outros casos, a gente vai seguir de uma maneira bem parecida, tá bom? Bem parecida, a gente consegue determinar os focos, então, se elas estiverem aí fora da origem do plano, ou se o achatamento dele for diferente, a gente também consegue encontrar esses resultados de uma maneira bem parecida, tá bom? Agora que a gente determinou aí o foco, né, ficou bem simples a compreensão de como é que a gente obtém o foco de uma elipse, nós vamos seguir em frente aí, agora falando sobre a área de uma elipse. Acompanhe comigo. Então, a área de uma elipse, ela tem o formato aí arredondado, né? Então, para calcular a sua área, utilizamos a constante π e também a medida da metade do comprimento horizontal e da metade do comprimento vertical, tá bom? Os eixos maiores e menores, tá? Então vai ser bem simples o cálculo, ó. Acompanha comigo como é que se calcula. A gente vai ter então o A, que é igual ao Azinho, vezes Bzinho, vezes π. Então olha aí, ó. A gente vai calcular então a área, lembrando que o A é a metade do comprimento horizontal e B é a metade do eixo vertical, tá bom? Bora ver então como é que funciona no exemplo essa fórmula. Acompanhe comigo, ó. A gente tem um exemplo aí, a gente vai calcular a área de uma elipse, tá? Com os focos no eixo horizontal, cujo eixo maior mede 50 centímetros e o eixo menor mede 36 centímetros, tá? Então, olha só, antes da gente partir para os cálculos, vamos lembrar de uma coisa, tá? O eixo maior mede 50, né? Vou tentar reproduzir aqui, ó, a elipse. O eixo maior é esse aqui, ó, o horizontal, tá? Porque foi mencionado aí que os focos estão na horizontal. Então, essa maior aí é 50 centímetros e a menor é 36 centímetros. Seria essa aqui, ó, tá? Então, a gente não precisa dele todo, a gente precisa apenas da metade. Também conhecido aí como semi-eixo. Então, se o eixo maior mede 50, o semi-eixo vai medir 25. Se o eixo menor mede 36, então o semi-eixo... Qual é a metade de 36? 18, tá? Então, se o eixo mede 50, o semi-eixo mede 25, a metade. Se o eixo mede 36, então o semi-eixo mede 18. E esse A, o A é justamente o semi-eixo, né, maior, e o B é justamente o semi-eixo
menor, tá? Então, basta pegar esses valores aí, tá? E aplicar na nossa fórmula que calcula a área, tá? Então vai ficar assim, ó. Área igual a 25 vezes 18 vezes π, tá? 25 vezes 18 vai dar 450 π. Centímetros quadrados. Aí vem um detalhe que eu sempre gosto de mencionar aí para os nossos alunos, tá? 450 π centímetros quadrados é um resultado válido já, tá? Se você conseguir encontrar lá na sua prova, no seu exercício, um valor que está descrito dessa forma, né, 450 π centímetros quadrados, isso já é um resultado válido, tá bom? Para uma aula de matemática, tranquilamente isso é aceito como resultado, tá bom? Para um vestibular, para concurso, tá bom? Esse é um resultado completamente válido, tá bom? Mas se você estiver fazendo, sei lá, uma reforma, tá numa construção, tá numa obra, e aí porventura você precisa calcular a medida lá de uma elipse, uma área de uma elipse, é lógico, né, que esse resultado não vai ser prático, tá? Porque você não vai pegar ali os valores, esse valor aí é 450 π centímetros quadrados, isso na prática ali não vai te ajudar, né? Então, para uso prático, você vai pegar esse 450 e aí você vai multiplicar pelo valor de π, que a gente sabe que é 3,14, né? Aproximadamente 3,14. E aí sim, esse resultado que vier da multiplicação por π é que você vai ter utilidade prática, tá bom? Então, a mesma coisa se você estivesse trabalhando com uma circunferência, né? E aí você precisa calcular lá o comprimento da circunferência, então a área da circunferência. Tá? Então, esse resultado aí, associado ao π, não vai ter utilidade para você. Só vai ter utilidade se você pegar aquele valor e multiplicar por 3,14, tá bom? Aí sim, você vai ter um resultado prático. Beleza? Só para reforçar essa mensagem que é importante. Aqui, como nós temos aqui um efeito didático, né, para você aprender a utilizar as ferramentas matemáticas, então 450 π já é um resultado que a gente aceita e está ótimo. A gente entende que o aluno compreendeu o funcionamento aí algébrico da coisa, né? A gente ainda tem mais um tema aplicado aí à elipse, né? Que é quando a gente fala aí da excentricidade. Acompanhe comigo aí na tela. Então, olha só. A excentricidade de uma elipse é um valor numérico. Um valor numérico, tá? Que diz pra gente o quanto achatada é uma elipse, tá? Se ela é mais ou se ela é menos achatada, tá? Então, o que a excentricidade diz, tá? Que se eu pegar aí o valor de C, que a gente calculou inclusive lá no nosso primeiro exemplo, né, e dividir pelo valor de A, né, o semi-eixo maior, a gente tem um valor que vai ser compreendido entre 0 e 1. Tá? Vamos escrever isso aqui. Ó. É um valor que vai estar compreendido entre 0 e 1. E aí tem uma dica, né? Quanto mais próximo de 1 for esse valor, significa que a nossa elipse é mais achatada. Achatado. E quanto mais próximo de 0 for esse valor, que vier daqui dessa divisão, então mais redondo vai ser a nossa elipse. Tá? Deixa eu escrever aqui, redondo. Redondo.
Tá? Então, quanto mais próximo de 1, mais achatado é a elipse, quanto mais próximo de 0, mais redondo. Vamos calcular aqui para o nosso exemplo que nós vimos, então. Aqui, nosso primeiro exemplo. Aqui, ó. Vamos utilizar outra. Não, tá bom, vamos utilizar essa aqui mesmo. Nós encontramos aqui, ó, o valor de A 10, não é? E o valor que nós encontramos para C é 6, ó, tá? Então nós vamos aplicar esses dois valores que nós vimos no nosso primeiro exemplo aqui, ó. Tá? Opa. Aqui, ó. Então lá para o primeiro exemplo, né? O valor de C era 6 e o valor de A era 10, ou seja, isso aqui é igual a 0,6. O que eu mencionei ainda agora? 0,6 está mais próximo de 1 ou mais próximo de 0? Então, o 0,6 é mais próximo de 1, né? Metade do caminho é 0,5. Então, 0,6 é um pouquinho maior do que a metade, tá? Então, isso representa que essa elipse ela é mais achatada que uma circunferência, tá? Se fosse um valor aí 0,000002, então a gente entenderia que essa elipse está aí bem próximo a uma circunferência. Então, quanto mais próximo de 1, mais achatado ele é. Está mais próximo aí de uma reta do que de uma circunferência, tá bom? Então, esse é o entendimento que a gente tem quando a gente trabalha aí a excentricidade, tá bom? E aí, um dos últimos temas que nós temos que apresentar, né, é o comprimento desse arco, porque assim como a circunferência, a gente pode calcular ali o seu perímetro, né, circunferência ali, quando a gente calcula o perímetro da circunferência, a gente chama de comprimento, tá? A gente também pode calcular o comprimento de uma elipse, só que eu quero te apresentar aí a fórmula que calcula o comprimento de uma elipse. Acompanha aí comigo. Então, é isso aí, ó. O comprimento de uma elipse é calculado desse jeito, tá? Aproximadamente π multiplicado com A e toda essa série de frações que está dentro desses parênteses aí, ó. 2 menos E elevado ao quadrado sobre 2, menos 3 elevado à quarta sobre 32, menos 5E elevado a 6 sobre 128. É claro que a gente não vai fazer nenhum exemplo aqui sobre isso, tá? Porque não é nosso intuito que você utilize, né? Faça esse monte de conta para calcular aí o comprimento de uma elipse, tá bom? Mas saiba, tá? Tenha conhecimento que é possível calcular, tá bom? Hoje não é impossível, né? Ainda mais hoje que nós temos aí auxílio da tecnologia, a gente consegue calcular o comprimento de um arco, tá bom? Então saiba que dá sim para calcular o comprimento aí de uma elipse, tá bom? Só dá um pouco mais de trabalho que o convencional, não é? Então vamos lá, relembrar, vamos voltar aí algumas cartelas para a gente relembrar tudo que foi visto aqui com relação à elipse, tá bom? Acompanhe comigo então a nossa primeira missão, o primeiro objetivo que nós tínhamos aqui é trabalhar a equação de uma elipse, né? A gente precisava então trabalhar a equação da elipse para escrever a sua forma reduzida, tá bom? Então vai ser comum em alguns exercícios a gente encontrar expressões, equações desse tipo, né? E a gente vai então fazendo um trabalho aí de divisão até chegar na equação reduzida da elipse. Então nesse caso aí, ó, o formato que a gente tem para a elipse, a equação reduzida da elipse é esse aqui, né? X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Então, para esse 1 aparecer aqui no final, a gente pega esse valor e divide por ele mesmo, né? Por ele mesmo. E aproveita e divide lá nos outros também, ó. Tá? Aproveita e divide todo mundo, porque esse 1 automaticamente vai aparecer. E aí o que aparecer nos demais segue aí as nossas propriedades até chegar na equação
reduzida da elipse, tá bom? E aí nós começamos, então, com a equação reduzida, porque ela já traz informações, tá bom? A equação da reduzida sempre nos ajuda a encontrar aí valores mais rápidos, valores que vão ajudar a gente a calcular os seus elementos, né? Então a gente foi direto aí para a equação reduzida e lá a gente conseguiu aplicar o teorema de Pitágoras, né? E conseguiu encontrar elementos que determinam o foco. Então nesse caso aí, a gente utilizou lá o c ao quadrado, né? Igual ao quadrado menos b ao quadrado. Encontramos então um resultado para c igual a 6. E eu reforço para você que 6 significa que a distância que o foco está ali do seu centro, tá bom? Então, como a gente está trabalhando aqui com elipses, né, que são achatadas aí na horizontal, né? Então, o foco vai ficar a 6 unidades para cada uma das direções. Então, 6 unidades para a esquerda, né, no sentido negativo do plano cartesiano, e 6 também para o lado positivo, para o lado direito. Então, por isso que quando a gente escreve o par ordenado, tanto do foco 1 quanto do foco 2, podemos ver na nossa cartela mais uma vez, nós vamos escrever lá, né? Menos 6,0 e 6,0, né? Que é a distância aí do foco 1 e foco 2, tá? Então, o foco 1, 6 unidades para a esquerda, né? Então, ficou negativo, menos 6 e 0, porque a nossa elipse está sobre o eixo X, tá? E o foco 2, 6 positivo, e mais uma vez o 0, porque ele está sobre o eixo X. Então, a gente consegue determinar aí com uma certa facilidade, tá bom? Além disso, nós falamos aí da área de uma elipse, né? Onde a gente precisa se concentrar aí no semi-eixo, né? Tanto o semi-eixo vertical quanto o semi-eixo horizontal. Esse A e B que nós apresentamos na fórmula, vamos mostrar a fórmula aí. A igual a vezes B vezes π, né? O A é o semi-eixo e o B também é o semi-eixo. Então, pega ali metade dos valores, coloca aí na fórmula, multiplica por π, e eu reforço aquele recado que eu dei no final, né? O valor associado a π é aceito, bom, mas na prática é interessante que você multiplique por 3,14. E a minha última fala foi justamente sobre a excentricidade, né? A excentricidade, que é a divisão do C sobre A, e ele diz aí pra gente o quão achatada é a nossa elipse. Quanto mais próximo, sempre vai ser um valor, né, 0, alguma coisa, 0,1, 0,5, 0,7, 0,9, tá? Então, quanto mais próximo for esse valor de 1, mais achatado ele é, e quanto mais próximo de 0, 0,002, né, mais redondo é a nossa elipse, tá bom? Então esse é o recado que a gente tem aí quando a gente calcula aí a sua excentricidade, tá bom? Ele representa para a gente o quão achatado é a elipse, tá bom? Para os nossos cálculos aqui nós encontramos 0,6, então ele é achatado, né? De uma maneira mais reservada, né? Não é tão achatada como porque ele está mais próximo aí do 0,5, né? E fechamos então falando aí do comprimento da elipse, né? Que é essa fórmula bonita aí, tá bom? Que deve dar muito trabalho aí para calcular, mas só para a gente ter o conhecimento de causa, a gente não vai partir aqui para a sua prática, tá bom? E é isso, chegamos ao final de mais uma aula, agradeço demais a sua atenção, espero que você tenha compreendido um pouco mais aí sobre a elipse, e a gente encerra então a nossa aula.